Boa noite a todos. Podem continuar comendo aí, se você estiver comendo, sem problema. A gente vai só começar, né, por causa do tempo. As paz a todos. Sempre uma bênção, né, a gente poder se reunir para falar das coisas do Senhor. E hoje é isso que a gente vai fazer um pouco, né, compartilhar mais sobre a visão que Deus tem nos dado como igreja. E eu estou muito feliz por cada um de vocês que está aqui essa noite. Sei que muitos não puderam estar aqui também essa noite, conversaram comigo por outros motivos. E há bastante coisa para falar. Mas eu decidi fazer, por causa do tempo, para a gente não estender tanto hoje, no sábado, nós fazemos no próximo sábado também, né, mais uma parte dividida em duas partes. Assim. Então, a gente vai falar né, o máximo que a gente puder hoje, no tempo que a gente tem. E eu creio que vai ser uma bênção para nós podermos compreender mais, né, sobre o local onde Deus tem nos colocado, né, tem trazido aqui na igreja. Ok? Vamos orar antes da gente começar. Eu quero pedir para você orar junto comigo, fechar os teus olhos. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento tão especial, Pai, que o Senhor preparou para nós, para estarmos aqui junto como família, como corpo de Cristo que somos, para ouvir, Senhor, da Tua palavra, ouvir aquilo que Tu tens para nós. Ó Deus, nós queremos te servir da melhor forma possível, Pai. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós queremos, ó Deus, estar unidos no mesmo pensamento, na mesma visão, caminhando, Senhor Jesus, para que o Teu reino cresça na nossa cidade, Senhor, onde quer que nós formos. Senhor, que nós possamos ser baluartes, Senhor, do Teu Evangelho, Pai. Possamos ser arautos do reino, Pai, onde quer que nós estejamos. Obrigado, Pai, mais uma vez pelas nossas vidas. Continua falando dos nossos corações. Teu Espírito Santo, Pai, nos dê clareza e ajude o Senhor a compreender, Senhor, as palavras e tudo mais. Te agradeço, Pai, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa noite eu quero falar um pouco sobre o perfil, né, da Calvary Chapel, ou os distintivos, como a gente fala também, perfil, os distintivos, como nós podemos chamar, aquilo que nos distingue, né, as nossas características como igreja. Eu falo sobre o modelo de Deus para a igreja, e que é o nosso, né, que o nosso modelo se encontra no livro de Atos. A gente tem falado isso aos domingos, né, você tem acompanhado, a gente está estudando o livro de Atos nesse momento, e a gente tem falado bastante sobre o modelo de Deus para a igreja. E por fim, eu vou falar também sobre a centralidade de Jesus Cristo, que é a nossa marca principal, né, como igreja e movimento. Como eu disse, a gente não vai conseguir falar tudo hoje, tem bastante coisa para falar, mas espero que a gente possa compartilhar o máximo que a gente puder nesse tempo que a gente tem. E no próximo sábado vai ser a segunda parte, tá? Disso que a gente vai falar hoje sobre o perfil da Calvary Chapel, ok? Eu sei que quando nós chegamos em uma nova igreja, ou quando você, né, quando alguém se converte em uma nova igreja, nós temos muitas perguntas, muitos questionamentos que são ótimos, né, para a gente fazer, porque a gente quer saber onde a gente está, o que a igreja acredita, né, isso é muito bom, é muito louvável isso. Eu sempre falo para as pessoas, qualquer pergunta que você tiver, você pode conversar comigo, não, a gente não tem, né, nada que a gente não possa conversar aqui na igreja. Então, mas às vezes é difícil para falar com um por um, então eu decidi a gente fazer essa reunião, como a gente sempre faz nas Calvas, para a gente poder explicar um pouquinho mais e abranger o maior número de pessoas também, tá bom? Então, às vezes surgem, né, questões a respeito da doutrina que nós acreditamos, sobre salvação, sobre graça e tantas outras coisas também. E coisas práticas, né? Porque às vezes as pessoas perguntam como é que funciona aqui na Calvary a questão de dízimos e ofertas, como é que funciona a questão de servir, de participar do corpo. Então, essas questões, né, são importantes a gente conversar e falar um pouquinho mais sobre elas. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, para conversar. Isso também nos traz segurança, né, de estar num local onde a gente pode saber realmente como é que funciona. Isso nos dá uma segurança para servir o Senhor da melhor forma possível. A gente vai falar um pouco sobre a história da Calvary, mas antes, tem algumas coisas importantes a serem consideradas. Por exemplo, o que significa ter um perfil?
né, significa ter características, né, que nos definem como movimento de Deus, como aquilo que Deus decidiu fazer em algum momento da história. E daí surgiu a Calvary Chapel. Eu coloquei algumas coisas ali. E então, nosso objetivo essa noite é responder duas perguntas, basicamente. O que é a Calvary Chapel? E qual é o modelo de Deus para a igreja? Tá? Eu coloquei essas duas perguntas assim, resumindo. A gente vai tentar resumir, tá? Muita coisa, mas basicamente para a gente poder entender. Eu deixei disponível no nosso grupo, no grupo de WhatsApp. Na verdade, eu não coloquei. Eu mandei hoje cedo, mas para os meninos, mas não coloquei no grupo. Está lá a nossa declaração de fé, tá? Aquilo que nós acreditamos sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. É muito importante, né, você depois ler. São duas folhas, bem rápido, você pode ler lá depois. Vai estar disponível no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? A nossa declaração de fé como igreja. Isso é muito importante, né, a gente entender também. E uma das características... eu falei, né, como o perfil, né, as características que nos definem quanto movimento, de estarmos reunidos, né? E por que nós não somos, por exemplo, nós não estamos reunidos com outro nome? Porque nós não juntamos com a igreja daqui do quarteirão, a igreja dali ou daqui. Por que nós não, né? Por que nós somos Calvary Chapel? Por que nós não estamos juntos com a igreja? Eu quero que é importante a gente entender isso, né? Porque a gente não faz parte de uma outra denominação, por exemplo. E uma das características nossas, eu sempre falo, você já deve ter percebido isso aos domingos, você que tem vindo aqui na Calvary, eu sempre repito, inclusive, a questão que nós amamos a palavra de Deus. E por isso que nós damos uma ênfase muito grande, né, como Calvary Chapel, no ensino expositivo da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos fortalece. A palavra do Senhor é o próprio Senhor. Então, por isso que nós queremos mais do Senhor. Quanto mais da palavra você tem, mais de Jesus você tem na tua vida. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando. Essa palavra é muito preciosa. Então, isso é muito importante. Nós queremos que essas características nossas não nos tornem melhores do que nenhuma outra igreja, mas são apenas ferramentas nas mãos de Deus, e isso é indiscutível. É muito importante nós entendermos isso. Há muitas igrejas que creem nos dons do Espírito Santo e no ministério do Espírito Santo, mas não dão uma ênfase muito grande no ensino da palavra de Deus. Creem nos dons. E, por outro lado, há outras igrejas também que dão uma ênfase muito grande no ensino da palavra de Deus, porém não creem nos dons do Espírito Santo, que são para hoje, para nós. Então, acaba tendo aqueles dois extremos. Ou você está muito num extremo, ou você está em outro extremo. E nós cremos, nós queremos ter essa palavra, você vai me escutar falar bastante essa questão do equilíbrio. É uma palavra que o pastor Chico falava muito, sobre a questão de nós termos o equilíbrio. Não nos faz melhores, mas expressa quem nós somos e que Deus tem algo através de nós. É muito importante nós termos esse equilíbrio como igreja de Cristo. A gente não está nem no extremo, nem no outro. Então, o nosso perfil também faz a gente entender a nossa posição no corpo de Cristo. Eu creio que a ênfase na palavra nos guarda do emocionalismo, daquelas sensações que não têm base bíblica, e também nos guarda daquela rigidez, daquela coisa organizacional, humana, que parece que está tudo tão perfeitinho, tudo enquadrado, que a gente não tem espaço, a gente não dá espaço para o Espírito Santo para operar. Então, é muito importante a gente ter, como eu falei, esse equilíbrio, de estar num local onde o Espírito Santo ele tem a sua liberdade de agir, e nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, e, ao mesmo tempo, nós queremos estar firmados na palavra do Senhor, que foi o próprio Espírito Santo que a gerou. Então, isso é muito importante. Eu creio que isso é uma bênção. Isso é uma graça de Deus, você poder depender do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser capaz de colocar as mãos para cima e falar assim: eu me rendo, Senhor, me guia, eu preciso da tua direção, eu preciso ser guiado por ti.
Eu penso que isso é uma grande bênção para nós, porque é tão bom saber que tudo que nós fazemos está respaldado na Bíblia. Você está numa igreja que é respaldado pela palavra de Deus. O que nós fazemos aqui, tudo tem um sentido. A gente não faz assim, eu vou fazer isso hoje, eu vou mudar isso daqui amanhã. Nós olhamos para a palavra e nós seguimos aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é muito importante. Você está num local como esse. Não, de repente, a Calvary, de repente, amanhã depois, você vai para um outro local, e amém por isso também. Mas que você perceba isso, onde você está, se essa igreja ensina realmente a palavra de Deus, quais são os fundamentos, isso é muito importante. Então, os princípios bíblicos, né, é que nos norteiam e são a causa de nós existirmos, né, e crescermos. Eu creio que Deus tem nos usado como igreja, como Calvary Chapel, mas isso vai depender muito de nós também, se Deus vai continuar usando a Calvary para a glória dele. E o que eu quero dizer com isso é que o Senhor, ele derramou vinho novo em odres novos. Quando a Calvary se tornar um odre velho, uma denominação engessada, onde o Espírito Santo não tem mais liberdade, Deus vai precisar de algo mais. Ele vai usar, ele não vai usar mais as nossas vidas, pelo menos como igreja, pelo menos como movimento. E eu creio que isso é muito importante para a gente entender, porque a gente pode entender isso no contexto da igreja também, e aplicar na nossa própria vida pessoal, né? Porque se nós nos tornarmos pessoas engessadas, se nós estivermos nos dois extremos, o Senhor não consegue mais usar a sua vida. Na nossa vida pessoal é importante nós termos um equilíbrio bíblico também para nós, né? Isso é muito importante. E nós, como igreja, nós procuramos manter esse equilíbrio, que é fundamental. Nós não podemos se tornar aquela pessoa, mas eu já tenho tantos anos, né? Eu tinha um tio meu, e eu lembro que eu sempre escutava ele falando, eu já tenho quase 50 anos de crente, ninguém precisa mais. E era assim, tinha até uma certa arrogância, porque se você chegar num ponto onde você não tem mais nada para aprender, talvez o Senhor não vá te usar mais, porque você já sabe tudo, né? Então, na nossa vida, nós continuamos dependendo do Senhor para sempre. Eu quero falar, então, um pouco sobre a história da Calvary Chapel. Eu tenho algumas fotos, eu vou pedir para o Felipe passar algumas coisas. O pastor Chuck Smith, ele é o fundador da... Se tiver a foto do pastor Chuck lá no começo, acho que não sei se está na ordem, se tiver alguma ordem das fotos, aquelas anteriores. O pastor Chuck Smith, ele é o fundador, né, da Calvary Chapel, e ele se tornou pastor da Calvary em 1965, né? Ele já tinha sido pastor de uma outra denominação por 17 anos, e a dificuldade que o pastor Chuck tinha durante esses 17 anos foi que ele não tinha essa liberdade que a gente está falando do Espírito Santo, de poder ensinar aquilo que o Senhor estava liderando ele para ensinar. Ele tinha que sempre seguir as regras, ele tinha que... o Senhor me liderou para ensinar isso. E ele não podia. E depois desses 17 anos, nessa igreja denominacional, ele foi convidado por uma igreja que na época era Calvary Chapel, né? Tinham 25 pessoas lá. E eles convidaram o pastor Chuck só para ensinar um dia lá. E aí ele ficou tão feliz que ele pôde até escolher o livro que ele queria ensinar. Ele ensinou 1 João e Romanos. E as pessoas ali foram muito abençoadas, né, pelo ensino da palavra, e a igreja começou a crescer rapidamente. E nessa mesma época, na década de 60, surgiu o movimento hippie. Vocês conhecem muito bem, né, o movimento hippie começou ali em São Francisco, em Ashburn, acho que Ashburn é o nome da cidade, ali onde foi o ponto zero, de onde começou esse movimento. E aí ele se espalhou pelo sul né, da Califórnia, ali nos Estados Unidos, chegou até Los Angeles e aí cresceu, aí começou a crescer muito esse movimento. E a filha do pastor Chuck, ela tinha muitos amigos hippies, e ela trazia eles para casa. E o pastor Chuck não gostava muito, assim, porque daquele jeito deles, descalço, o pessoal não tomava muito banho, e o pessoal com flor na cabeça, era tudo paz e amor, né? Naquela época só escutava Janis Joplin, Jimi Hendrix, e eles, para eles a vida era assim, né? E aí, eles no começo não gostavam, mas a Kate, que era a esposa do pastor Chuck, ela começou a se preocupar, né, com a filha dela, se ela estava, de repente, usando drogas também, se ela estava, ela começou a ficar mais ligado neles.
Só que ela começou a perceber que aqueles jovens precisavam de Jesus, precisavam de Deus. E aí ela começa a orar por eles. E ela começa a orar pelo pastor Chuck e fala, Senhor, toca no coração do meu marido, para ele também ter esse mesmo desejo, né? Porque né, nós queremos... E aí realmente o Senhor falou muito claro isso, né, com o pastor Chuck. E aí o pastor Chuck, ele recebe, né, um dos jovens que estava ali, chamado Lonnie Frisbee. A gente passou um filme um tempo atrás. Claro que no filme não conta toda a história. Se você depois quiser saber a história em detalhes, tem um livro chamado Harvest, que ele conta detalhe por detalhe ali da história. Já tem em português, inclusive, esse livro, que conta mais detalhadamente a história. Bom, enfim, e a maioria das igrejas tradicionais estavam rejeitando essa próxima geração, né, esses jovens, por causa do cabelo deles, do estilo de vida contracultural que eles praticavam, né, e motivado por um fardo que Deus colocou no coração do pastor Chuck, ele começou a evangelizar esses jovens. Né, ele começou a evangelizar. E em 6 meses, eu, né, comentei com vocês, de 25 pessoas, a igreja passou para... o número mais ou menos, não sei se foram 3, 4, 5 mil pessoas. Deus começou a mostrar claramente, eu quero alcançar esses jovens aqui. E foi difícil para o pastor Chuck, porque assim, ele era um pastor... naquela época, a igreja era mais tradicional, né, não tinha... as músicas eram apenas os órgãos, era coral, né? E aí ele abriu as portas da igreja para receber esses jovens. Muitos, às vezes, não eram nem convertidos. Né? Eles chegavam lá e assim, pastor Chuck, a gente toca aí, a gente é músico, a gente quer tocar e tal. Né? E aí o pastor Chuck dava oportunidade para eles. Só que eles se convertiam e começavam assim, a evangelizar e traziam outros jovens e falavam de Jesus, e aquilo começou a crescer, que é o que ficou conhecido como movimento de Jesus. Né? Inclusive a revista Time, eu acho que eu coloquei, em 1966, ela fez essa capa, Deus está morto? Uma pergunta, porque ela estava colocando que não tinha mais fé, né, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Falou assim, Deus está morto, que Deus não se importa mais com o que está acontecendo. Só que em 21 de junho de 1971, ela fez essa reportagem que aparece no filme, daquele jornalista que foi enviado para fazer uma reportagem sobre esse movimento chamado Jesus Revolution, a Revolução de Jesus. É interessante porque alguns anos antes eles estavam dizendo que Deus estava morto. E aí, alguns anos depois, Deus estava mostrando para eles, olha, eu estou aqui, estou salvando toda essa geração que estava perdida, né? E foi muito bom isso daí, muito bonito. Inclusive, a gente quer, depois, no final do mês, passar novamente o filme, se você quiser assistir conosco, se você ainda não assistiu, ou se você já assistiu e quiser assistir de novo, você está convidado também. Então, como eu disse, foi muito difícil para ele receber os hips. Tem até uma situação onde os irmãos chegaram para ele, alguns, disseram para ele, pastor Chuck, é inconcebível receber esses jovens aqui. Né? Eles estão sujando o carpete, estão vindo aqui sujo, estão vindo aqui já direto da praia e vindo fazer isso daqui tudo. Não, a gente não quer receber esse pessoal aqui. Né? Muito claramente, eles falaram isso abertamente para ele. E o pastor Chuck virou para eles e falou assim, olha, é o carpete que é o problema? Vamos tirar o carpete, então, e vamos deixar eles entrarem, porque o Senhor quer alcançar essas vidas, esses jovens. Então, assim, eu não vou falar todos os detalhes, mas ele enfrentou muita dificuldade para poder receber esses jovens. Hoje, são mais ou menos, são quase 2.000 Calvaries espalhadas pelo mundo, quase 500 mil pessoas, nos dados antigos que eu sei. Mas, quer dizer, você vê claramente que foi um movimento do Senhor. Não foi o pastor Chuck tentando fazer alguma coisa, mas foi completamente o Senhor que realizou aquilo. E eu agradeço a Deus, né, por ter dado esse discernimento, por ter colocado no coração do pastor Chuck esse amor. Eu fui alcançado também, né, por isso, em 2000. A Natasha, em 2002, a Natasha foi em 2002, também não a conhecia, mas ela se converteu lá. Então, assim, muitos jovens também se converteram. Né? Eu agradeço a Deus porque eu pude chegar num local onde não era julgado pelas minhas roupas, né? Mas julgado
né, pelo meu amor por Jesus. Né? Então, pela graça de Deus, isso foi muito bom assim. Eu agradeço muito a Deus pela graça de Deus. Eu escutei a primeira vez da graça de Deus, um estudo sobre a graça de Deus, porque eu escutava muito, né? Quando eu cresci, escutei sobre a graça de Deus, mas nunca entendi o que é a graça de Deus. E a graça de Deus é algo tão maravilhoso. E eu comecei a entender pela primeira vez o que era a graça do Senhor, que Ele tem sobre as nossas vidas. Foi uma bênção muito grande. Então, isso é muito importante para nós, né, entendermos isso, resgatar, né, a volta, a essência é muito importante para nós nesse período, né, a gente ter essa liberdade. Eu quero falar sobre o lugar da capela no corpo de Cristo. Como eu falei, nós não somos considerados uma denominação. Por quê? Porque geralmente uma denominação ela tem uma igreja sede, né? Ela funciona como uma hierarquia, ou seja, as outras igrejas têm aquele mesmo nome, né? Elas podem abrir em diferentes lugares, mas é como se fosse uma filial, mais ou menos, vamos dizer assim. Então elas precisam mandar, por exemplo, uma porcentagem dos dízimos, das ofertas para a sede, né? Geralmente uma denominação é assim que funciona. Por isso que nós não somos considerados uma denominação. Né? Elas precisam respeitar uma série de normas, diretrizes que são estipuladas. A Calvary Chapel não funciona assim. Para cada igreja que nasce, é independente para ouvir de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo, de acordo com a realidade do local. Né? Por exemplo, a nossa igreja aqui, a Calvary Peruíbe, a gente não precisa copiar exatamente o que está acontecendo lá na Califórnia, ou acontecendo lá na Calvary do Peru, ou na Calvary do México. A gente tem essa liberdade de ser guiado pelo Espírito Santo na onde a gente está aqui. A gente não tem a gente não tem que mandar, por exemplo, o dízimo daqui, a oferta daqui para lá. Pelo contrário, as Calvaries têm esse entendimento de umas ajudarem as outras e plantarem igrejas. Né? O nosso pensamento não é ter um império. A gente não tem essa visão de crescer muito, ser uma igreja muito grande. Pelo contrário, quando a gente começar já a crescer muito, a gente já tem que enviar para outros lugares. Vamos mandar outros missionários, vamos mandar outras pessoas, porque essa é a visão que o pastor Chuck tinha. Ele sempre teve esse cuidado de não construir um império. Né? Então, assim, nós somos muito ajudados pela igreja lá de Prescott, que é a igreja que nos enviou para cá, e sem essa preocupação de termos que retornar alguma coisa para lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Assim, senão a gente não tem que... agora que a gente já está estabelecido, a gente tem que mandar dinheiro... Não, a gente não tem que fazer nada disso. Pelo contrário, eles é que nos ajudam, porque eles querem ver o reino de Deus expandir aqui. Então, isso é que nos distingue de uma denominação. Né? Se alguém perguntar, mas qual que é a denominação de vocês? Vocês são isso, vocês são aquilo? Não, a gente é uma igreja interdenominacional. E isso é o que quer dizer. Então, isso é muito legal. Né? Se você... nós cremos que Deus quer nos usar dessa forma, então isso permite que nós façamos conferências, congressos, que a gente esteja junto, né, que a gente possa se fortalecer, se encorajar um ao outro, fazer parte de uma grande família. E nós temos esse entendimento. Né, Deus está trabalhando muito além que o corpo local. Né, Ele está trabalhando muito além do que simplesmente aqui ou em outros lugares. Então, eu acho que é importante a gente falar que nós não somos uma denominação, porque nós não estamos enquadrados no perfil de uma denominação. Nós não temos membresia, por exemplo, você não precisa de uma carteirinha, né? Regulamentações, disposições ou deveres a uma igreja sede. Né? Então, a gente não tem membresia. Né? Como é que eu faço para me tornar um membro da Calvary? Você não precisa se tornar um membro. Você pode fazer parte da igreja, né, servindo, se envolvendo, mas a gente não tem essa questão de ter que mandar os números para algum lugar. Nós não temos nenhuma preocupação com isso, tá bom? A gente sabe que Deus tem igrejas... Deus ama todas as igrejas, tá? Ele morreu por todas, isso não nos faz melhor do que ninguém, e deixar isso bem claro. A igreja do Senhor, ela é sempre a menina dos olhos dele. Né? Então, nós precisamos amar da mesma maneira os nossos irmãos também. Deus tem igrejas, né, eu estava comentando, para diversos gostos. Né? Então, é algo que... tem pessoas que se enquadram num determinado tipo de igreja, outros que se enquadram em outro determinado tipo de igreja.
e amém por isso, desde que você esteja aprendendo a palavra. E desde a forma mais litúrgica, né, até a mais pentecostal. Então, o nosso estilo é muito casual, né, muito à vontade. E nós não temos restrições de roupa, por exemplo, né, questão de ter que vir dessa forma. Você pode vir da maneira que você quiser, né. Claro que não com roupa de banho, né, mas desde que você queira vir de shorts, a gente não tem essa restrição, né, de alguém chegar aqui e ter essa preocupação com a roupa. A gente também tem uma questão bem, um estilo bem casual. Como eu falei, a gente também não tem preocupação com números, né? Nós não temos essa preocupação de que, e agora, quantas pessoas tem aqui, quantas vão vir? Mas se a gente não crescer, a gente não tem essa preocupação, porque é o Senhor que adiciona, né? Se Ele quiser também trazer pessoas, amém. Se também não quiser, amém também por isso. Outra coisa, também nós não nos prendemos a títulos ou motivações carnais. Né, nós não queremos usar a pregação como uma forma de manipular as pessoas, né? Nós não queremos, de forma alguma, colocar um peso sobre a vida das pessoas, né? Para que você agora você tem que fazer assim, e colocar um peso humano sobre as pessoas. Pelo contrário, a gente quer que você seja livre, tenha liberdade no Senhor. Nós não queremos focar as pessoas a terem... você tem que trazer o seu vizinho. Você não trouxe o seu vizinho? Então, irmão, você não está sendo muito... Né, você tem que trazer aqui... Mas aí, quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Quantas você... Né, eu cresci num lugar que era mais ou menos assim, tinha sabe, dos números. Aí você fica assim, puxa, eu não consegui trazer ninguém. E agora? É uma pressão, né? Então, a gente não tem essa preocupação. Fique em paz, tá bom? Como eu falei, nosso foco não é esse, porque nós queremos que o Espírito Santo é quem adiciona a igreja. Nosso trabalho é se relacionar com o Senhor. Nosso foco está no relacionamento com Jesus, no relacionamento da pessoa de Jesus. Então, tudo que nós queremos nós enfatizamos, enquanto nós estamos aqui na comunhão, na palavra, estudando, no nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo, nós queremos enfatizar nisso. Isso é o que vai transformar você, isso é o que vai fazer a diferença na tua vida, é o que pode afetar as pessoas à tua volta, o teu relacionamento com Cristo Jesus. Nós queremos que você seja um cristão maduro, que conheça a palavra, porque isso vai influenciar as pessoas ao teu redor. Não o título que você tem na igreja, não, sabe, quem você é na igreja, mas as pessoas do mundo vão olhar para o estilo de relacionamento que você tem com Jesus. Isso é que vai atrair as pessoas para Cristo. Olhar assim e falar, poxa, essa pessoa é diferente, olha a maneira como que ele age. Né? Então, é nisso que a gente quer focar. E para isso, a minha responsabilidade como pastor é ensinar a igreja tudo aquilo que eu puder através da palavra do Senhor. Porque é somente a palavra do Senhor que pode transformar as vidas. Então, o teu vizinho vai estar de olho em você, as pessoas ao teu redor vão estar de olho da maneira como você vive. Né? Então, esse é o foco. Nós queremos que ovelhas saudáveis, elas geram ovelhas saudáveis. Né? Se você e o teu cristianismo estiver conectado a essa rigidez, né, legalista, se você for alguém que vive de maneira legalista, que quer trazer as pessoas na vara, você quer sempre ser, né, trazer debaixo do cajado, isso não vai ser bom para você e para as pessoas também que você vai trazer para Cristo. Isso vai trazer uma lei muito forte. Então, nós não nos preocupamos novamente com o número, não é o nosso foco. Nós não queremos ficar dizendo por aí, nossa igreja tem tantas pessoas, você já viu? Nossa igreja, Calvary, está crescendo muito na cidade, olha quantas pessoas. Não, nós não temos isso. Tá? Essa não é a nossa preocupação. E quando nós temos, por exemplo, as conferências também com os pastores, a gente não fica perguntando para um pastor, quantas pessoas tem na tua igreja? Quantas pessoas tem na tua igreja? Isso não existe. Tá bom? Não existe porque isso não é o foco de Jesus. Né? A gente não tem essa preocupação. Isso é muito ruim. Né? Pelo contrário, isso é muito triste quando a gente vê lugares que são assim, só preocupado, né, com o número de pessoas. Claro que nós queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis para o reino. Né? Como eu falei, não apenas para crescer a igreja, mas para que essas pessoas possam ir para outros lugares também ensinar de Jesus. Então, nós queremos isso, né? Que as pessoas alcançar o máximo de pessoas possível. E não se preocupar com o resultado, porque se o resultado não estiver nas mãos do Senhor, o nosso trabalho é vão. Né? Tudo aquilo que a gente faz é vão.
queremos que a nossa única motivação para as pessoas sejam o nosso amor por Jesus. A nossa motivação, ela é o amor. Quando nós amamos o Senhor, nós queremos fazer tudo o que nós fazemos por amor e queremos que as pessoas vejam isso nas nossas vidas. Independente do que nós fazemos, as pessoas devem olhar para nós, seja o que a gente estiver fazendo, lavando o banheiro na igreja, varrendo, ajudando de alguma forma, mesmo que você não seja visto, mas a motivação nossa tem que ser o amor. Em tudo aquilo que a gente faz. Nós não queremos colocar um peso sobre ninguém. É tão bom servir a Deus quando nós fazemos como um relacionamento do que Ele, um reconhecimento, na verdade, do que Ele fez por nós. E não por uma obrigação. Você não vai me ver sempre, sabe? E aí, você não vai servir, você não vai fazer isso? Não, porque se a pessoa não quiser, não adianta. Isso vai ser algo forçado. Isso não vai gerar um fruto bom. Então, essa é a nossa... Eu aprendi isso, eu falo assim, eu faço às vezes tudo sozinho, mas eu quero que alguém faça, mas porque a pessoa realmente quer fazer para Cristo. Se a pessoa não tiver a vontade, não tem problema também. Nós queremos seguir... Porque se alguém fizer com uma segunda motivação, não vai muito longe. Porque ela acaba se decepcionando, ela vai falar assim, mas o pastor não está me reconhecendo, o pastor nem deu obrigado, o pastor não falou, não viu aquilo, porque acaba sendo uma coisa humana. Então, nós somos falhos, o pastor falha, todo mundo falha. Então, quando a motivação é o Senhor Jesus, você vai fazer para o Senhor, você vai falar assim, glória a Deus, eu faço e faço para o Senhor Jesus. Então, isso é muito importante, isso é uma outra coisa que a gente preza muito. Bom, o propósito desse perfil, como eu falei, é alcançar o maior número de pessoas e derrubar barreiras, para que essas pessoas estejam livres para poder receber a mensagem do Senhor. Então, tudo que eu falei até esse ponto, a razão pela qual nós somos casuais, a gente não se preocupa com a questão da vestimenta, não nos agarramos à estrutura rígida, nós não somos tão rígidos, nós não somos uma denominação com o objetivo de simples ter a liberdade de poder falar do Evangelho. A gente quer que as pessoas cheguem aqui, elas se sintam à vontade, que elas não recebam um peso, mas que elas possam ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai transformar o coração. Então, a gente faz tudo isso para não ter um impedimento. De repente, tem igrejas que não pode vir dessa forma. Aí a pessoa diz, então, se eu não posso vestir desse jeito, eu não vou. Mas se eu não posso fazer isso, então eu não vou. Então, a gente não quer ter esse impedimento para a pessoa poder escutar da palavra de Deus. Não queremos que ela fique impressionada com a estrutura da igreja, olha o que nós temos, olha isso, aquilo, com a nossa oratória. Nós não queremos que ninguém fique impressionado com nada mais a não ser o Senhor Jesus. É isso que nós queremos, que a pessoa fique impressionada com o Senhor Jesus, que ela possa falar assim, poxa, eu tenho crescido na palavra do Senhor. Outra coisa, nós não queremos ovelhas confusas, com doutrinas da Bíblia. Em relação à doutrina bíblica, não há uma confusão muito grande por falta do conhecimento da palavra. Então, a nossa dedicação em estudar a palavra não é para nos deixar a gente muito inteligente. O pastor Celso até fala assim, para nos tornarmos cabeçudos, pessoas que sabem tudo da Bíblia, estudar. O propósito e o desejo de estudar a palavra é que isso possa ajudar as pessoas nas suas dúvidas, nas suas perguntas, o seu desejo de conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida delas. Nós queremos que o Senhor ele não nos deixe escuro, Ele traz a luz. E a palavra de Deus é como luz ao perdido, para o confuso. Nós queremos que as ovelhas também sejam as mais alimentadas e amadas. Esse é o meu coração como pastor. Eu creio que é o coração de todo pastor, pelo menos deveria ser o coração de todo pastor, de amar as ovelhas, amar as pessoas que fazem parte da sua igreja. Eu me preocupo com cada um de vocês, eu oro por cada um de vocês. A gente coloca diante do Senhor, porque um dia eu vou prestar contas também diante do Senhor desse amor, porque assim como o Senhor me ama, o grande pastor, Ele me chamou para também amar as vidas, para cuidar de vidas. Então, o pastor ele tem que ter isso. Nós precisamos entender que nós estamos servindo ao Senhor.
né? E não as pessoas, né? Como eu falei, se a gente servir na casa do Senhor com uma outra motivação, a gente acaba se decepcionando, né? Então, nós queremos que as ovelhas sejam amadas e bem alimentadas, e que elas estejam vindo aqui porque elas se sentem bem, porque Deus a ama, né? E que ela fale isso, que ela tenha isso. Fala, poxa, eu tenho sido alimentado, eu tenho, né, crescido. O pastor Alex, ele disse que nós somos os pastores como aqueles cachorros, né, do pastoreio, que só ficam latindo ali para elas não se afastarem, né? Cuidando ali, né? Então, o pastor, esse é o cuidado, de estar ali cuidando das vidas, né? Esse é o cuidado do pastor. É muito importante, antes de nós seguirmos adiante, lembrar, eu vou repetir isso, sobre continuar sendo uma ferramenta útil nas mãos de Deus. Esse é o meu coração, esse é o nosso desejo como igreja, como movimento, continuar sendo uma ferramenta útil. E como a gente se torna uma ferramenta que não é mais útil na mão de Deus? Basta a gente se encher de soberba, de orgulho, basta a gente achar que a gente já chegou em algum lugar, que nós somos alguém. E aí, a partir desse momento, Deus não te usa mais, porque se você, como eu disse, se você chega num ponto desse, que você não precisa mais, né, do Senhor, você acaba enferrujando, Ele te coloca na prateleira ali. Então, eu vou deixar um tempinho aqui, para depois, né, usá-lo novamente, para poder... Né? Então, nós não vamos ser mais úteis se a gente pensar dessa forma nas mãos de Deus. Então, isso é muito importante, e essa é a nossa oração, porque é muito fácil começar bem, irmãos. Mas na corrida cristã não importa como você larga, mas sim como você chega no final. Né? Não importa como você começa, não é uma corrida de 100 metros, um sprint. Vou lá, olha aqui, eu me converti, eu sou o super-homem de Jesus. E aí depois passam os anos e aí você já não nem vê mais aquela pessoa. Então é uma maratona. Na caminhada com Cristo, é pouco a pouco. O Senhor vai te ensinando, você vai crescendo. Né? Então é isso que importa, é como você chega no final, não como você começa. Isso é muito importante. E isso a gente precisa manter os olhos, né? Nos ajuda a manter os olhos no Senhor Jesus, nosso consumador da nossa fé. Lembrar que nós corremos como vencedores já, né? Como aqueles que já venceram. Né? É importante a gente se lembrar disso, de que a gente não vai na nossa força. Né? O Espírito Santo de Deus, ele vai nos carregar no colo. Na verdade, não é na tua força, é na força do Espírito Santo. Como nós cantamos, né, no reino de Deus, o primeiro é o último. Né? No reino de Deus, o primeiro é o último. Aquele que quer ser o primeiro, ele tem que ser o último. Né? É o contrário. Né? O servir o Senhor é uma lógica diferente do mundo. Né? No mundo, você começa em um local, e aí você vai galgando até você chegar em algum lugar. No reino de Deus, é o contrário. Jesus disse assim, olha, aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Né? Ele tem que servir a todos. Né? Então, tudo isso daí faz parte da nossa história, do nosso perfil. Agora a gente vai entrar em alguns pontos que são considerados maiores quanto ao perfil. Quanto à característica, por exemplo, né, o modelo. Qual é o modelo que a igreja se baseia? Qual é o nosso modelo de igreja? Nós vamos entrar aqui em alguns pontos que são considerados maiores quanto ao perfil, quanto à característica, por exemplo, do modelo. Eu tenho comentado sobre isso, que, né, o nosso modelo, nós nos baseamos no livro de Atos. Nós não encontramos um modelo perfeito, olhando para homens, né, e nem olhando para igrejas, mas a gente tem que olhar para a palavra de Deus. É aí que a gente encontra o modelo correto. Né? Não no homem, na outra igreja, copiando, não, a gente tem que olhar para a palavra. O modelo de Deus para a igreja. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus para encontrar esse modelo. Então, alguns versículos são importantes para nós, por exemplo, o ser guiado pelo Espírito Santo, nós vemos que desde a concepção, lá em Atos capítulo 2, né, quando o Senhor ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos que seguiram a Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, a característica principal da igreja é ser cheia do Espírito Santo.
Nós não queremos ser uma igreja, entendam isso, que faz um monte de coisa, sabe, um monte de coisa, mas faz na sua própria força. Sabe aquela galinha que você corta a cabeça e ainda continua se mexendo? Já viu essa situação, né? Alguém já viu isso? Nós não queremos ser uma igreja, e tem muitas, infelizmente, muitas denominações, muitas igrejas que estão assim, é tudo na sua força, já não está mais ali, mas está se movimentando, aí está morta, mas está tentando fazer na sua força. Nós não queremos se tornar assim, né? E nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Imagina que, se o Senhor tirasse o seu Espírito Santo do mundo hoje, será que a igreja continuaria funcionando? Infelizmente, eu acredito que sim. Isso é porque muitas igrejas estão dando a sua própria força. É triste isso, mas é uma realidade. Então, nós temos que depender do Senhor, nós queremos viver, crescer e ser guiados pelo poder na força do Espírito Santo. Então, vamos lá em Colossenses 1, de 5 a 6. Paulo ele nos dá esse exemplo. Olha, 30 anos depois do Pentecoste, tá? 30 anos depois do Senhor derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Nós vemos aqui, né, esse exemplo de Paulo, aqui, 30 anos depois, Colossenses 1, de 5 a 6. Ele diz assim: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O evangelho de Deus, ele cresce e frutifica, né, quando a pessoa o recebe pela fé. Ele cresce e frutifica, é algo sobrenatural. O evangelho, ele entra no coração, né, no solo fértil, e ele vai crescendo, ele vai frutificando ali. E é a palavra de Deus. A igreja de Deus, ela depende do Espírito Santo. Se nós recebemos, né, a santa semente, que é a palavra de Deus, essa semente ela vai frutificar, né, se ela cair em solo fértil. A igreja de Deus ela depende do Espírito Santo. Atos capítulo 4, de 29 a 31, nos dá o exemplo de como que a igreja ela vivia. A gente vai ver vários versículos aqui. E Atos 4, 29, olha só como é que a igreja fazia, né, diante da perseguição. Você sabe que a igreja ela não nasceu em uma época em que o mundo estava esperando por ela. Né? O mundo era um mundo muito hostil. A gente sabe que Jesus foi perseguido, foi morto. Nós vemos outros mártires na história, como Estevão. A gente já falou aqui do nosso irmão Estevão, que também morreu. Semana passada nós falamos quem foi o outro mártir também, o primeiro dos apóstolos. Lembra quem foi? Tiago. Então a igreja ela nasceu num período já muito hostil. Né? Nós vimos, né, isso acontecendo, vários mártires aqui que morreram por falar a verdade, crer em Jesus Cristo. Mas a reação desses discípulos nos mostra qual é o coração da igreja. Diz lá em Atos 4, de 29 a 31. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então isso é muito importante para nós, porque nós murmuramos mais do que nós oramos. Né? Então nós vemos a dificuldade aqui, a nossa volta, e começamos a dizer: estão perseguindo a igreja, olha o que está acontecendo no mundo, olha só, a igreja está em maus lençóis. E se nós pensarmos assim, né, mas agora acabou a igreja, a gente está olhando para o lugar errado. Quanto mais dessas trevas, quanto mais densas trevas, mais brilha a luz de Cristo. Aqui a situação era terrível, era terrível. E você pensa, né, nos servos de Deus, você pensa em Daniel, por exemplo, na Babilônia, você pensa em Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos outros que passaram por situações difíceis, né, e não se prostraram ali às estátuas,
foram lançados na fornalha. Não era fácil para ninguém. Mas nós não podemos ser aqueles bebês chorões, né? A gente não pode ficar ali sempre, ai, coitado, né, de mim, né, e tá difícil, tá ruim a situação. Olha, ao contrário, nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos permitir que o Senhor nos use de uma forma mais poderosa ainda nessas situações, como igreja. Esses irmãos, eles oravam aqui pedindo para que Deus desse a eles mais coragem, para que eles pudessem pregar mais ousadamente. Então, quanto mais difícil a situação da nossa volta, melhor, mais campo para a gente falar de Jesus. Né? A gente não quer que as coisas sejam todas tranquilas, calmas. Não, vão ter momentos difíceis. A gente não sabe no nosso país, daqui 1 ano, 2 anos, a gente não sabe. Mas a igreja vai parar? Não, nós vamos continuar pregando o evangelho. Não é verdade? Nós não vamos parar de falar da esperança que há em nós. Né? Então, é claro que ninguém quer se alistar para sofrer, mas não é uma escolha nossa. É simplesmente entender que nós somos, e a época em que vivemos, e viver melhor para a glória de Deus. Né? A gente está terminando já. Eu quero falar sobre os 4 fundamentos básicos da igreja, né, de Atos, que está lá em Atos 2,42, né, esses são os 4 pilares da igreja, a gente fala bastante sobre eles. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa tem que ser a base da nossa vida como igreja, né? Essa é a nossa base como cristão também. Nós temos que nos dedicar à palavra de Deus, nós temos que nos dedicar à comunhão com os irmãos. O Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? É algo lindo, é um lugar onde Deus ordena a bênção, né? A partir do pão, quando nós comungamos, quando nós ceamos juntos, quando estamos juntos nas orações, quando estamos unidos em oração. Foi através da oração que Deus operou tantos feitos gloriosos, né? Através da oração que Deus trabalha ainda hoje nas nossas vidas, igreja. Nós não podemos esquecer disso. E diz assim, né, em Atos 2,47, que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, tudo que os seus irmãos, né, da igreja primitiva faziam era focar em Jesus. E é isso que nós queremos fazer também, continuar sendo fiel ao Senhor, ainda que em meio às perseguições. Dar glória a Deus era o propósito da igreja primitiva, né, não os holofotes. Então é isso. Né? E o último ponto, para a gente terminar essa noite, eu quero falar sobre a centralidade de Jesus Cristo. Eu estou fazendo bem resumidamente, mas a gente tem bastante material sobre isso, e depois eu posso mandar para você também, se você quiser ler mais. A gente tem um livro chamado Os Distintivos, né, que fala bastante. Estou resumindo o máximo aqui que eu posso, e vou falar sobre essa centralidade de Jesus, que está lá em 2 Coríntios 4:5, que diz assim, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Quando eu falo que uma das características nossas é a centralidade de Jesus, eu quero dizer que nós somos uma igreja cristocêntrica, ou seja, Jesus Cristo deve ser a pessoa mais importante no nosso meio, a mais honrada e a mais louvada. Isso é tudo que nós fazemos como igreja. E eu pontuei algumas coisas aqui, só para a gente refletir e você entender. A nossa preocupação é manter sempre Jesus como o centro das nossas reuniões e da nossa vida. Dessa forma, nós queremos evitar o fogo estranho. Nós não queremos que o homem roube a glória de Deus, porque Ele é a razão do que nós fazemos, por que nós fazemos e para quem nós fazemos todas as coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém, é o que a Bíblia diz. Tem um caso muito icônico lá em Levítico 10, que exemplifica isso, o que eu estou falando. Isso, igreja, é muito importante, né? A gente ter isso muito claro, porque por essa razão nós procuramos dar a Ele a glória, a honra, e não tomar nada para nós. Nós não queremos fogo estranho nas nossas mãos. Levítico 10, 1 e 2 diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário,
nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Então, nós não queremos fogo estranho. Nós não queremos produzir o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, é uma tendência humana muito forte. Né? Foi tão gostoso. Você viu o que o Espírito fez aquele dia? O Espírito realizou. Não, agora tem que acontecer de novo. Não, agora isso daqui... Não, mas a gente tem que ter a mesma experiência. Mas não deu certo. Não, vamos cantar um hino. Canto, faz alguma coisa, faz um pano de fundo, coloca uma música. Vamos tentar criar uma situação. E isso acaba sendo uma coisa, às vezes o Espírito Santo não está fazendo nada. E as pessoas querem fazer que o Espírito Santo faça alguma coisa. Então, a gente tem esse cuidado muito grande. As pessoas querem, eu quero aquilo de novo. Aquela sensação que eu tive. Eu chorei naquele dia, agora eu quero de novo. E aí a pessoa vai buscando aquilo. Né, e acaba ficando preso àquilo ali. E fazendo a mesma oração, né, e buscando na sua própria força. E não buscando mais realmente estar liderado pelo Espírito Santo. Nós tentamos fazer do nosso jeito, mas não é assim. A gente simplesmente quer buscar o Senhor e quer deixar nas mãos dele aquilo que ele realmente quer fazer. A gente sempre pode ter grande expectativa do nosso Deus, porque ele faz grandes coisas. O Senhor ele faz cura ainda hoje. O Senhor ele revela ainda hoje. O Senhor tem palavra de profecia ainda hoje. Mas isso não é nada forçado. Ninguém pode forçar isso. É algo que o Senhor é quem faz. Né? Então, isso é muito importante. E Ele sempre vai realizar, Ele sempre está realizando algo na nossa vida. Seja algo invisível, às vezes você não está vendo o que Ele está fazendo na sua vida, no teu coração. Às vezes é algo visível, né, que você vê claramente isso. Né? Mas nós não podemos depender das circunstâncias ou das emoções. Você entende o que eu estou falando? Não sei se você consegue compreender. Para você até entender mais, né, o porquê nós fazemos do jeito que nós fazemos. Eu pergunto isso porque isso é muito importante. E a pergunta que nós fazemos é: o que vai glorificar mais a Jesus? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Senhor, o que vai te glorificar mais? Nós aprendemos a fazer essa pergunta individualmente quando nós conhecemos o Senhor. Né? A gente fala assim: Senhor, quando a gente se converte, a gente fala: Senhor, o que tu quer que eu deixe de fazer, Pai? Será que tu quer que eu deixe de usar essa roupa? Senhor, será que tu quer que eu deixe de sair com aquele pessoal, de ir naqueles lugares que eu ia? A gente faz essa pergunta para Deus: o que vai te glorificar mais, Deus? Eu quero glorificar a tua vida, glorificar o teu nome. A gente pergunta a Deus. E isso, como igreja, a gente também faz essa pergunta: Senhor, o que vai te glorificar mais? Né? E eu sei que isso é muito pessoal, mas isso vai nos nortear como igreja. Nós queremos perguntar para o Senhor: Senhor, tem 10 mil opiniões diferentes aqui, mas nada disso importa. O que o Senhor quer? O que o Senhor pensa? Qual é a vontade do Senhor para nós? Isso é o que nós vamos buscar. Entenda que nem Jesus agradou a todos. Né? Então, assim, não existe uma igreja perfeita, porque nós somos seres humanos imperfeitos, não é verdade? Todos nós. Não existe uma igreja perfeita. O pastor Tiago falava assim: olha, se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá, porque vai destruir. Né? E é uma realidade. Não tem um local que você fala assim: não, essa igreja é perfeita. Todo lugar tem dificuldade. Então, nós queremos buscar a vontade de Deus. E às vezes isso vai agradar alguns, às vezes vai desagradar outros, mas nós temos que buscar a vontade de Deus. E uma das coisas que nós entendemos como igreja é que nós fazemos algumas coisas são muito claras, né, de como Deus pode ser glorificado. Eu quero falar sobre isso de uma forma prática. Como é que Deus pode ser glorificado nas nossas vidas? Eu vou só pontuar algumas delas, por exemplo. Aqui nos cultos, nós queremos o mínimo de distração possível para que quando as pessoas entrarem, elas possam ouvir a palavra de Deus e serem abençoadas através da palavra. Por isso que nós damos uma ênfase muito grande no ministério infantil, por exemplo. Né? Vocês que já estão vindo aqui na igreja há um tempo, já perceberam que o ministério infantil tem pessoas que amam as crianças ali, que elas estão ali preparadas para trazer a palavra de Deus, de modo que elas possam entender na idade delas. Claro que a criança não vai entender uma ministração, um estudo bíblico como o nosso,
Mas por isso que nós nos preparamos para ensinar as nossas crianças, né, dar essa ênfase no ministério infantil, porque nós queremos que as crianças sejam abençoadas, que as crianças aprendam a palavra de Deus, porque as crianças pegam rápido, não é verdade? Pegam mais rápido que a gente. Os adultos às vezes demoram um pouquinho mais, mas a criança ela pega muito rápido. E ela tem, né, a sua fé, aquela fé verdadeira. Ela, como criança, né, elas são muito crédulas, né? Nós às vezes somos um pouco mais cabeça dura, mas elas são muito ligeiras ali. Elas pegam muito rápido. E ninguém vai entrar no reino de Deus a menos que se torne como uma criança, não é verdade? Todos nós temos que ser assim, como crianças, né? Então, nós amamos o ministério infantil, amamos ter essa oportunidade onde as crianças podem crescer na fé delas. Então, o ministério infantil para nós não é um depósito de crianças, né? Eu vou deixar lá só para poder ter um espaço aqui. Não é um depósito. É algo intencional. A gente ora por isso, a gente prepara isso, porque a gente sabe que a igreja, né, elas já são a igreja de hoje. Então, a gente tem isso muito claro, né? A gente quer que elas aprendam a Bíblia. Você tem visto como é que a gente está nos dias de hoje, não é verdade? Nas escolas, o que as crianças têm aprendido. Se as nossas crianças não estiverem fortalecidas na palavra de Deus, é muito difícil. É muito difícil. Então, nós queremos realmente que isso fique muito claro, né? Essa é uma das características nossas também. Nós queremos tirar o máximo, como eu disse, das distrações, né? Nós pedimos, às vezes, por exemplo, se chegar alguém aqui, às vezes alcoolizado, a gente pede para que fique ali, de repente, no lado. A pessoa pode entrar? Pode, claro que pode entrar, mas a gente tem esse cuidado para quê? Para não causar um distúrbio na igreja, porque às vezes tira atenção, e a palavra de Deus ela é o principal, nós não queremos tirar a atenção desse momento da palavra de Deus. A gente tem um momento curto, né? Os nossos cultos, vocês já perceberam que não são 3 horas de culto, às vezes são 40 minutos, 45 minutos de palavra, e nós queremos valorizar a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus acima de tudo na sua vida, de tudo. Então, a gente tem esse cuidado. Eu estou explicando para você entender o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. A gente dá uma ênfase muito grande na palavra de Deus, para que as pessoas que vierem aqui possam escutar a mensagem de Deus, sair daqui alimentadas. Eu quero que você saia daqui e Deus continue falando com você durante a semana. Não apenas, eu vou no culto como eu vou lá e canto algumas canções e vou embora. Não, que você receba a palavra do Senhor. Por exemplo, no louvor, nós cantamos para Ele, não para as pessoas. Né? Há cânticos maravilhosos de comunhão, bonitos, que têm o seu momento, mas nas nossas reuniões, as canções são centralizadas em Jesus. A gente escolhe as canções que são focadas em Jesus, não na pessoa. Olha, eu vou vencer, o milagre vai acontecer na minha vida, eu vou superar isso. É tudo sobre o homem. Não, nós estamos aqui para falar de Jesus. Ele é o centro, Jesus. Tudo que a gente faz é para Ele, não são focados, né? Então, assim, não, eu tenho que fazer, mas eu preciso cantar essa música para agradar o fulano, eu preciso fazer aquilo para agradar o ciclano. Não, essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus ela tem que ser centrada em Jesus. Por isso que nós não queremos distrações aqui, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você não sabe nem para onde olhar. Não, que esse momento do louvor seja um momento íntimo teu e do Senhor, onde você possa cantar, exaltar o nome santo dEle. É isso que nós fazemos. A gente prefere manter o louvor simples, mas que isso não seja algo assim, para que tire distrações. Né? A gente gosta de um louvor super profissional, lógico, a gente gosta de algo bonito. Né? Se você for assistir algumas Calvaries em alguns outros lugares, louvor maravilhoso, mas o foco não são as pessoas, eu não quero atrair atenção para mim, eu não quero que as pessoas fiquem olhando para fulano, ciclano, é para o Senhor, né? Que a gente traga realmente essa adoração ao Senhor. Na palavra, a mesma coisa, Jesus, Ele é a palavra. Nós queremos um ensino, não apenas um ensino teológico e técnico, mas queremos ver Jesus na palavra. Né? Nós queremos ver pessoas edificadas na palavra. Porque não adianta também você preparar um sermão muito lindo, fazer tudo, mas se aquilo também não impactar a sua vida, se a pessoa que está ministrando também não viver aquilo, não adianta nada. Por isso que durante a semana eu estou sempre orando, pedindo ao Senhor, Senhor, dá a tua palavra, Senhor, para que isso primeiro tem que falar ao meu coração, para falar com você também. Né? Isso é muito importante, não
como eu falei, pregar um bom sermão e não ter uma mudança de vida na sua própria vida, né? Nos dons do Espírito, o Espírito sempre exalta quem? Jesus. Isso é muito claro na palavra. O Espírito, ele exalta Jesus. Ele veio para falar de quem? Jesus. Não buscar glória para ele. Isso biblicamente falando. Queremos a liberdade do Espírito Santo para edificar a sua igreja com os seus dons. Mas esses dons não são para engrandecer os homens. Para engrandecer a Deus. Os dons devem ser ministrados com ordem e decência, é o que a palavra diz. O Espírito está sujeito ao profeta, é o que a Bíblia diz. Né? Eu cresci em um outro local que o Espírito não era sujeito ao profeta. O Espírito, o profeta estava sujeito, né? Era uma coisa assim, invertida, era o contrário. Né? E quando você começa a estudar a palavra, você vê assim, não, peraí, não é assim. Né? A palavra deixa muito claro. Então, os dons devem ser ministrados com ordem e decência. Nós cremos? Claro que nós cremos. Mas o que a palavra diz? Né? Então, isso é muito importante. Cristo tem que ser o centro. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Ele é o centro da igreja. Foi para isso que ele veio. Né? Ele foi para isso que ele veio, para receber a glória dele. A glória do Senhor Jesus. Né? Então, isso é muito claro. Na oração, né, a gente dá um grande valor na oração. Nós cremos no sacerdócio real por Cristo, né, conferido à sua igreja. Por isso nós oramos uns pelos outros. Né? Nós oramos, permanecemos firmes nas orações, nas nossas reuniões de oração. Você pode ver que toda quinta-feira a gente não muda o dia, a gente permanece toda quinta-feira. Aconteça o que acontecer, a gente tem orado junto. Né? Dízimos e ofertas. Nós não queremos que a nossa mão esquerda saiba o quanto a direita deu ao Senhor. Por isso que nós não temos, por exemplo, um painel de dizimistas aqui, né? Sabe aquela coisa de ter um painel e ver lá o nome das pessoas, quem deu mais, quem... Olha, essa pessoa, a gente não tem isso aqui. Né? Você não precisa colocar o seu nome. Né? É algo realmente assim entre você e o Senhor. É um trabalhar que Deus faz. Assim, eu não quero saber se você é ou não é. Não vou ficar cobrando você. Né? Não vou ficar falando aqui o tempo todo. Mas é algo bíblico? Sim, é algo bíblico. Eu te encorajo a fazer isso, mas entre você e o Senhor. Tá? 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Né? Isso é o que a palavra diz. Então, eu sei que algumas pessoas perguntam, mas como é que funciona? Vocês não fazem isso, não falam muito? Não, é algo entre você e o Senhor. A gente tem confiado no Senhor até aqui. Se o Senhor não quiser mais que a gente esteja aqui, por algum motivo, a gente não tem mais recursos, é porque Ele também não quer. Né? Porque o pastor Tchek, ele dizia assim, onde Deus lidera, onde Ele guia, Ele provê. Né? Se o Senhor nos trouxe aqui, Ele tem provido, né? Ele tem usado vidas, e nós vamos continuar servindo a Ele. Se um dia Ele quiser que a Calvary não esteja mais em Peruíbe, a gente também não vai forçar. Né? Ninguém vai forçar aqui as pessoas, não, mas por que você não está fazendo isso? Você não está contribuindo? Você não, esse não é o nosso papel. Tudo que nós fazemos precisa ser feito com o Senhor em mente. Então, como eu falei, são muitas coisas para compartilhar, mas era apenas só para a gente ter esse entendimento um pouco, né, da visão que nós temos como igreja, né, que nós seguimos esse modelo da igreja de Atos, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, né, que Ele possa nos estimular a tudo aquilo que a gente fizer, fazer com a motivação do amor para Ele. Amém? Amém. E aí, no sábado, a gente vai falar só mais uma parte também, para finalizar. A gente vai falar alguns assuntos também importantes, e aí a gente termina no próximo sábado. Tá bom? Mas, assim, você pode também ficar à vontade de fazer perguntas para mim também, tá? Como eu falei, não dá para a gente conversar sobre tudo aqui, mas você pode perguntar qualquer coisa e a gente vai conversando junto, tá bom? Vamos orar, então, agradecer a Deus por esse momento. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos norteia, que nos dá a direção para onde devemos ir, como igreja.
Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito que nos guia, que nos dá, Senhor, que traz luz para os nossos caminhos, que mostra, Pai, como nós devemos fazer. Pai, nós queremos que o Teu nome seja exaltado. Queremos que Tu seja o centro, Pai, das nossas reuniões. Que o Senhor seja glorificado. Que o Teu nome seja glorificado nessa terra, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, porque Tu és um Deus santo, puro, e nós queremos fazer as coisas, Senhor, da melhor forma para Ti, com ordem, com decência. Nós queremos engrandecer a Tua majestade. Pai, que Tu continue tendo liberdade no nosso meio. Que Tu continue, Senhor Jesus, falando em cada coração, falando, Senhor Jesus, com a Tua igreja. Ó Deus, eu oro por amanhã, pelo culto de amanhã, Senhor, que nós possamos estar juntos, unidos, louvando o Teu nome, engrandecendo a Tua majestade. Senhor, é tão bom nós podermos louvar e engrandecer o Teu nome. Tu és o centro, Senhor, e que Tu sempre seja o centro das nossas reuniões. Nós Te agradecemos, ó Pai, por esse momento, mais uma vez. Leva-nos em paz para os nossos lares. É o que nós Te pedimos agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.